Na nossa aula de hoje, eu vou te ensinar a crochetar essa calça. Eu dei o nome dela calça brisa. Trabalhamos com fio prisma e por isso que eu dei o nome brisa, tá? Porque ela ficou bem fresca. Uma calça super fácil. Até você que está iniciando vai aprender, porque eu vou te dar dicas importantes de como construir essa peça no seu tamanho para ficar na sua medida exata. Não esquece de se inscrever aqui. Oi, meu povo mais lindo! Feliz 2025! Primeira aula aqui no canal. Um feliz ano novo para todos, que Jesus abençoe. Hoje eu vou te ensinar a tecer uma linda calça bem fácil. Vamos trabalhar com o fio prisma. É um fio que ele serve tanto para inverno e também para verão, devido a ele ser bem leve. Cada novelo dele vem 600 metros. A cor é o 9667. Agulha recomendada entre 2 a 3,5 milímetros. E o tex dele é 250. Esse tex, pessoal, vocês podem usar como referência para a substituição de outros fios. Então, você vai comprar outro novelo e vai ver se tem esse mesmo tex. Se tiver, vai dar certo também. Para o tamanho que eu vou tecer, que é uma calça que eu vou te ensinar hoje, acredito que 2 novelos, não tenho certeza, mas no final da aula eu vou passar com precisão se a gente vai usar 2 novelos para um tamanho M. Vamos precisar também de uma fita métrica, agulha 3 milímetros, ponteiras e uma tesoura. E todo o material vocês encontram na Oeste Aviamentos. Eu vou deixar aqui na descrição da aula o link onde você pode já apertar e ser direcionado para a compra, tá bom? Bora então para o nosso passo a passo. Para você saber o tamanho certinho que você precisa tecer para o tamanho P, M, G, nós vamos primeiro usar uma fita métrica. Nós vamos trabalhar com centímetros e não com correntes, tá bom? Você vai pegar a sua fita métrica para você saber fazer os outros tamanhos e vai medir o seu quadril. O meu quadril tem 100 centímetros, eu tenho 100 centímetros de quadril, que é um tamanho M. Vocês sabem que no crochê, conforme a gente vai tecendo e o fio que você trabalha, ele cede. O que que cede? Ele vai ficar bem maior quando a gente termina a peça. Então, nós vamos descontar 15 centímetros. Se eu tenho 100 centímetros de quadril, desconto 15 centímetros, eu vou ficar com 85 centímetros. Então, eu vou trabalhar 85 centímetros de correntinhas. E aí, se seu quadril for maior para o tamanho G, GG ou um tamanho P também, é só você fazer a medida, tá? Tirar na medida do seu quadril, descontar 15 centímetros. E aí, você ir tecendo. Precisa ser descontado. Mesmo você descontando, eu tô falando isso porque eu fiz um teste para poder fazer essa aula para vocês. Mesmo você descontando, ela ainda vai ficar um pouquinho maior. Só que o tamanho que ela vai ficar é um tamanho que vai ser o suficiente para passar no seu quadril, quando você estiver vestindo a peça. Se você faz muito menor, depois não vai conseguir passar no quadril, tá bom? Bora lá então. Quando você comprar esse fio, ele vai vir com essa tagzinha aqui, ó, que é pra você puxar, que é aquele easy push, tá? E ele vem assim, ó, vários fios. Ele é muito gostoso, é um fio bem leve. Eu vou começar aqui com um nozinho. E aqui eu já fiz o nó, não vou contar com esse, tá? E aqui eu vou tecer correntes. Correntes que dê no total de 85 centímetros de correntes. Eu vou tecer aqui e já retorno com vocês. Já teci aqui as minhas correntes e para você medir, quando você for fazer a medida, não podem puxar, tá? Assim, ó. Deixa ela retinha sobre a sua bancada e aí você vai medir certinho, fazer a sua medida. Outra coisa bem importante também, pessoal, lembrando que aqui tem 85 centímetros de correntinha, tá? Outra coisa bem importante também. Conforme eu vou tecendo, eu tenho 1,63 m, né? E aí, eu vou passar as carreiras para vocês quanto vai ficar. É bem importante também vocês medirem no corpo,
de vocês estão tecendo, vai medindo. Às vezes eu passo as carreiras para mim, dependendo da minha tensão de pontos, não é a mesma tensão que a tua, às vezes o material que você está usando, a agulha, então isso tudo muda na peça. E pode ser que seja mais carreiras que a minha, pode ser que a peça também fique menor, então é bem importante vocês também ir tecendo e medir. E se você trabalha com encomenda, peça as medidas certinhas de todo do seu cliente, tá? Do quadril, a altura, tudo certinho para não acontecer o risco da peça ficar menor, tá bom? Chegando aqui, ó, o que que você vai fazer? Você vai só unir, vai tomar cuidado para que essas correntes elas não fiquem torcidas. Ó, vai arrumar bonitinho ela. Vai deixar certinha para não ficar torcida. Vai vir aqui e vai encerrar. Vai colocar aqui dentro e vai encerrar com um ponto baixíssimo. Aqui eu não vou cortar ainda, é só unir, ó. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Eu vou laçar e vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base. Laço, venho aqui na correntinha, introduzo a minha agulha e faço um ponto alto. E nós vamos preencher todas as nossas correntinhas com um ponto alto para cada correntinha de base. Ó. Vamos trabalhar assim, de forma circular, preenchendo, eu já retorno com vocês. Já trabalhei aqui, ó, todos em pontos altos, e aqui eu vou encerrar com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha, tá? Aqui eu não vou cortar ainda, eu vou deixar para depois arrematar. Vou passar a minha agulha aqui por trás do ponto, vou buscar esse fio e vou fechar essas duas alcinhas. Subo duas correntes, vou laçar, vou passar agora a minha agulha aqui na frente do ponto alto, ó. É um por um, tá? Esse ponto é conhecido como ponto alto em relevo e ponto barra. E aqui eu faço um ponto alto. Vou laçar, vou passar aqui, ó, por trás do ponto alto e faço um ponto alto. Laço, passo agora na frente do ponto alto a agulha, vou buscar esse fio e faço um ponto alto. Laço, passo aqui, ó, a minha agulha por trás do ponto alto e faço um ponto alto. Laço, passo aqui na frente do ponto alto e faço um ponto alto. Laço, passo aqui, ó, por trás, ó, a agulha, eu sempre vou introduzir aqui por trás do ponto alto e faço um ponto alto. E nós vamos trabalhando assim, fazendo um ponto alto na frente, outro ponto alto atrás, até dar a volta todinha. E aqui eu vou encerrar na minha segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, introduzir passando por trás novamente, vou buscar esse fio, vou ficar com duas alcinhas e vou fechar. Faço duas correntes, vou laçar, e aqui nós vamos repetir o que a gente já tá fazendo, tá? Passo aqui na frente do ponto alto e faço um ponto alto. Laço, passo por trás do ponto alto e faço um ponto alto. Laço, passo na frente do ponto alto e faço um ponto alto. Laço, passo aqui por trás do ponto, ó, introduzo a agulha por trás, vou buscar esse fio e faço um ponto alto. Laço, passo na frente do ponto alto e vou fazer um ponto alto. Nós vamos trabalhar assim. Essa é a minha segunda carreira, tirando essa daqui de ponto alto normal que a gente fez. Nós vamos fazer mais 3 carreiras desse ponto do ponto barra, e aí eu vou retornar com vocês. É só você seguir dessa mesma forma, ó, respeitando toda a pontuação, passando a agulha aqui por trás do ponto, laço e passo na frente do ponto alto. Vou fazer mais 3 carreiras, essa é a segunda, ficando com 5 desse ponto relevo.
Já adiantei aqui as minhas 5 carreiras. Olha que lindo que fica esse ponto. Esse ponto barra. E ficou, pessoal, deixa eu já passar aqui a medida pra vocês. Pega aqui minha fita. Opa, tá ao contrário. Ficou com 5 centímetros, tá? De cos, 5 centímetros. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar pontos altos triplos. Ó, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes para dar altura de um ponto alto triplo e mais uma corrente para virar. Então, fiquei com 6. Vou enrolar uma vez, enrolo mais uma, enrolo mais uma. Por isso que temos aqui, ó, 3 laçadinhas, sem contar com essa daqui, tá? Eu enrolei 3 vezes na agulha. Vou pular um ponto de base, vou vir no ponto ao lado, vou introduzir a minha agulha, vou, ó, ficar assim, e aqui eu vou retirar uma vez, retire a primeira vez, retiro a segunda, retiro a terceira e vou fechar essas 2 alcinhas. Faço uma corrente de separação, laço 3 vezes na agulha, pulo um pontinho de base. Vou vir no ponto ao lado, introduzo a agulha bem em cima do ponto, retiro uma vez, retiro mais uma e fecho essas 2 últimas. Faço uma correntinha de separação, laço 3 vezes na agulha, pulo um ponto de base, introduzo a minha agulha, vou retirar a primeira vez, retiro mais uma e fecho essas 2 alcinhas. E nós vamos trabalhar assim, tá? De forma circular. Chegando aqui, eu retorno para fechar essa carreira. Tô chegando aqui no final, ó. Deu certinho, tá, pessoal? Aqui sobrou um ponto, ó. E aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou contar de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. Na minha 5ª correntinha, eu vou introduzir a minha agulha e encerro com um ponto baixíssimo. Uma coisa importante que vocês precisam saber para outros tamanhos, o P e o G e o GG, tá? Aqui, pessoal, para os nossos pontos darem certo, nós precisamos ter número ímpar. Aqui eu fiquei com esses pontos altos triplos, né, que são os pontos triplos, eu fiquei no total de 89. Então, se sua peça, e aqui deu certinho, bateu certinho, eu fui pulando um ponto de base e fiz uma correntinha de separação, então bateu certinho, não precisei fazer adaptação. Mas se porventura a sua pontuação com certeza vai ser maior, a circunferência vai ser maior, então você precisa fazer de um jeito que dê aqui nessa parte dos nossos pontos altos triplos com espaçamento de uma correntinha, número ímpar, tá? Então, por exemplo, 89, 91, 93, 97 e por aí vai, tá? Número ímpar, para poder dar certinho o nosso trabalho. Se porventura você fizer uma adaptação aqui, não tem problema. O importante é que aqui, se não bater certinho igual o meu, é que seja ímpar. Agora, nós vamos trabalhar a carreira aberta e carreira fechada. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntes. 4 correntes, porque nós vamos fazer ponto alto duplo, tá? Não é ponto alto normal. O ponto alto normal, pessoal, funciona assim, ó. Eu já venho e tiro uma vez e fecho essas 2 alcinhas. Esse é ponto alto normal. Agora, o ponto alto duplo é assim, ó. Eu vou laçar. Aqui já me vale como um ponto alto duplo, essas 4 correntes que eu levantei. Vou vir nessa corrente de base aqui, no intervalo, ó, vou buscar o meu fio, vou retirar uma vez. Busco o fio, retiro mais uma. E agora eu fecho. Laço, vou vir em cima do ponto alto triplo. E aqui eu vou retirar uma vez. Busco o fio, passo mais uma vez aqui dentro e agora eu fecho. Vamos lá de novo, ó. Faço um ponto alto dentro do intervalo, ó. Busco o fio,
Peguei esse fio aqui, vou passar por dentro dessas duas primeiras, vou buscar o fio novamente, passo por essa daqui, ó, e agora eu fecho. E nós vamos trabalhar assim. Vou retirar uma vez, retiro mais uma e fecho. Vou trabalhar assim, preenchendo todo, ó, dentro do intervalo de uma corrente eu faço um ponto alto. Em cima dessas colunas aqui, ó, são colunas, eu vou fazer um ponto alto duplo. É quando eu retiro uma vez, vou retirar mais uma e agora eu fecho. Vamos trabalhar assim de forma circular. Finalizei aqui, ó, os meus pontos fechados. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, na minha quarta correntinha, eu vou introduzir a minha agulha. E vou encerrar com um ponto baixíssimo. E aqui eu fiz a minha carreira fechada. Agora, vamos prosseguir com a carreira em aberto. Faço 2, 3, 4, 5 correntes, que é equivalente a um ponto alto triplo, e mais uma corrente para virar. Vou enrolar 3 vezes na agulha, vou pular um de base, vou retirar uma vez, retiro a segunda, retiro a terceira e fecho. Uma correntinha, enrolo 3 vezes, pulo um de base. Ó. Uma correntinha, enrolo 3 vezes, pulo um pontinho aqui de base. E nós vamos trabalhar assim, dessa forma. Também de forma circular, uma correntinha, enrolo 3 vezes, fazendo os pontos altos triplos com uma correntinha de separação. Ao final dessa carreira, eu volto para encerrar e prosseguir para a próxima. Chegando aqui no final, já fiz uma correntinha, vou contar 1, 2, 3, 4, na minha quinta corrente, introduzo e encerro com ponto baixíssimo. E aqui eu vou iniciar novamente a minha carreira fechada. Faço 4 correntes, que é a altura de um ponto alto duplo, tá? E aqui eu vou retirar uma vez, busco o fio, retiro mais uma, e agora eu fecho. Venho aqui em cima do ponto alto triplo da carreira anterior, vou retirar uma vez, retiro mais uma e fecho. Venho dentro do intervalo, passo esse fio por dentro dessas duas alcinhas, busco o fio, passo por essa daqui e fecho, tá? E nós vamos trabalhar assim, com essa mesma repetição de carreiras. Para o meu tamanho, pessoal, no total, eu vou fazer 10 carreiras, tá? Eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, e iniciei a minha quarta carreira. Eu não tô contando com cos, tô contando a partir das carreiras abertas e carreiras em fechada. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, a minha quarta carreira de início, então, eu vou fazer mais 6 carreiras, onde a sexta carreira, né, a partir dessa, que no caso vai ser a nossa 10ª carreira, vai acabar na carreira fechada. E a 11ª, nós vamos iniciar a nossa divisão das pernas para o meu tamanho. Eu vou fazer 10 carreiras no total, contando com essas que já estão prontas. O importante também é vocês medirem, tá? No corpo, deu certinho o tamanho, a gente faz a divisão das pernas. Vou adiantar as minhas 10 carreiras e já retorno com vocês. Já adiantei aqui as minhas 10 carreiras, tá? E nós ficamos com... Pegando aqui do cos até a parte de baixo, 25 centímetros, tá? Fiz as 10 carreiras. E aqui, pessoal... nós temos, contando com essa parte em aberto, terminei com uma carreira fechada, tá? É bem importante vocês terminarem também com uma carreira fechada. Contando com esse ponto aqui, triplo, que temos em aberto, lembra que eu citei que temos que ter número ímpar? Aqui eu tenho 89 pontos. Como que vai ser a divisão agora para fazer as pernas da nossa peça? Eu já coloquei aqui um marcador, eu contei, deixei 44 pontos. Quando eu falo que deixei 44 pontos, é contando desses pontos em aberto, tá? 44 pontos para um lado, que é a formação de uma perna, e 44 pontos para o outro.
totalizando 88, tá? 44 de um lado, 44 do outro, e aí sobrou um ponto onde vamos ter 89, contando com esse do meio. E aqui nós vamos puxar a nossa corrente para poder formar aqui o fundo da nossa calça. Eu coloquei um marcador para dividir certinho. Aqui eu vou tecer 9 correntinhas. Vai dar 6 centímetros de correntinhas, mais ou menos, dependendo da sua tensão de pontos. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Correntinha solta, não é muito apertado, vai dar 6 centímetros certinha de correntinha. Tirei o meu marcador, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, e vou pegar essa laçadinha trazendo pra frente, tá? E aqui eu vou trabalhar essa perna daqui, ó, eu só vou virar pra ficar melhor. Então, aqui eu já tenho a divisão. Essa parte aqui seria a parte do fundo, né, da calça, que é aquela divisão. E aqui eu vou levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 para dar altura de um ponto alto triplo e um para virar. Vou enrolar 3 vezes na agulha, pulo um ponto de base. E aqui eu vou retirar uma vez, retiro mais uma e fecho. Faço uma correntinha, vou laçar 3 vezes e nós vamos trabalhar exatamente como já estávamos trabalhando nas carreiras anteriores. Vou trabalhar, quando chegar aqui, eu retorno com vocês para fazer essa parte do fundo. Terminei aqui, ó, pessoal, e aqui eu tenho 44, tá? Que são os pontos em aberto. E aqui ficou faltando 1. Nós vamos trabalhar agora, a partir daqui, vamos ter que trabalhar número ímpar. 44 é par. Então, aqui eu vou colocar mais 5 pontos, ficando com 49. Contando com esse daqui, ó, tá vendo? Aqui sobrou um ponto. Faço aqui uma correntinha, vou laçar 3 vezes, introduzo ele bem aqui, ó, em cima. Enrolo aqui 3 vezes, e aqui eu vou trabalhar mais 4 pontos, ficando no total de 49 pontos. Precisa ter um número ímpar para dar certinho aqui depois as nossas carreiras fechadas, tá? Ó, fui pulando uma correntinha de base, tá? Nessas correntinhas aqui, fiz uma correntinha de separação, pulei uma de base. E aqui vai sobrar uma, vou vir bem aqui, ó, vou contar de baixo para cima, na minha quinta correntinha, eu encerro com um ponto baixíssimo. Ficando assim a nossa primeira parte da perna, então aqui eu já tenho a divisão certinha, ó. Essa parte aqui do fundo, tá? E aqui nós vamos tecer agora, vamos trabalhar uma perna por vez, de forma circular. Fiz essa carreira em aberta, vou continuar fazendo aqui agora a carreira fechada, subo 4 correntes, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Vou trabalhar dentro do intervalo um ponto alto duplo, em cima do ponto alto triplo, eu faço um ponto alto duplo, vamos trabalhar toda a carreira fechada, tá bom? Dessa forma, chegando no final, vou encerrar com vocês. Chegando aqui no final, eu vou encerrar com um ponto baixíssimo. Aqui eu já tenho a carreira fechada e agora eu vou iniciar novamente a minha carreira aberta, tá? 3, 4, 5 e 6. Pulo um pontinho aqui, ó, de base, venho no próximo e nós vamos trabalhar assim. Ó,
até alcançar o tamanho desejado aqui. Lembrando que é bem importante vocês ir tecendo, pessoal, medindo o corpo, tá? Porque às vezes eu posso passar a carreira, dependendo do fio da sua pontuação, pode ter alteração no tamanho. Pro meu tamanho, contando a partir dessa carreira que eu fiz a divisão, tá? Ó, contando com ela, dessa carreira que eu fiz a divisão, nós vamos tecer no total de 31 carreiras pro meu tamanho, tá? Ó, eu contei daqui, ó, depois que eu fiz a carreirinha aberta, que eu fiz aqui a separação da parte do gancho, tá? E aí, nessa carreira aberta, a partir dela, eu teci 31 carreiras, na minha pontuação, lembrando que é bem importante vocês medirem no corpo, porque vai mudar, pessoal, de corpo para corpo, nem todo corpo é o mesmo tamanho, mesmo que a pessoa use M. Outra coisa também, esse fio, vocês podem notar que ele vai formando um degradê, tá? E ele vai começando do mais escuro, vai clareando, clareando, quando chegar aqui bem embaixo, ele vai ficando bem mais claro. Então, achei isso bem legal, eu vou passar uma dica pra vocês como fazer a outra perna, pra você poder construir. E um novelo já acabou, o meu primeiro novelo, tá? Desse fio prisma, eu já entrei no segundo novelo. Para terminar, eu precisei entrar no segundo novelo na 27ª carreira, tá bom? E aqui pro acabamento, ó, vai terminar com carreira aberta, e aí eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro, faço 1, 2, 3, 4 correntes, vou voltar aqui, bem nessa alcinha, na correntinha, e faço um ponto baixo. Já pulo pro próximo intervalo e faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, volto aqui nessas 2 argolinhas e faço um ponto baixo. Vou pro próximo, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, volto nessas 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Eu comecei com 4 aqui porque eu precisei de uma para aprender e fazer o picô, tá? Venho aqui, faço um ponto baixo. 3 correntinhas. E venho aqui e faço um ponto baixo. E nós vamos trabalhar assim, tá? Dando de forma circular. Ao final, eu retorno. Cheguei aqui, ó, já no final, vou fazer um ponto baixo. E aqui, nessa correntinha ao lado onde eu iniciei, um ponto baixíssimo, tá? E aqui, nós podemos cortar o fio e iniciar a outra perna. Na outra perna, eu vou dar dica pra vocês como fazer para ficar na mesma tonalidade. Como esse fio prisma, ele tem esse mesclado, então é bem importante vocês se atentarem a isso, tá bom? Para construirmos a outra perna exatamente com a mesma tonalidade, vocês notaram que o fio prisma, ele vem em tons de degradê, do mais escuro ao mais claro. Ele é mais escuro por dentro e vai clareando pela parte de fora. Como eu usei só um novelo para construção, automaticamente a outra perna foi clareando. Para me chegar no mesmo tom, o que eu fiz? Eu fui desenrolando, tá? O segundo novelo da parte de dentro. Aqui primeiro, ó, onde faltou fio, eu usei a parte de fora, tá? Então, eu já tirei esse rótulo e usei a parte de fora, porque é o mesmo tom. E aqui, o que eu fiz? Eu tirei um pouco, ó, enrolei no outro, eu comprei 3 fios, que é para poder fazer uma outra peça, e aí eu tirei, um pouquinho chato, dá um pouquinho de trabalho, mas fica maravilhosa e compensa, tá bom? E aí, eu fui desenrolando, desenrolando, até chegar na mesma cor que eu tenho aqui. É assim que vocês vão fazer se vocês forem trabalhar com fio prisma. Se não, aí não tem problema, tá bom? Mas para ficar com o mesmo tom. Para darmos início à segunda perna, ó, essa aqui é a parte do gancho, né, a parte de baixo. E aqui, ó, eu vou começar no ponto ao lado. Eu tenho essas correntes, que é a do gancho. Vou começar bem ao lado, ó, a segunda perna, tá? E aqui eu vou fazer a carreira aberta. 3, 4, 5, para dar altura de um ponto alto triplo e mais um para virar. Enrolo 3 vezes na agulha. Pulo um de base, e aqui eu tiro uma vez, retiro mais uma e fecho. E aí, vocês podem ver, ó, que tá na mesma tonalidade da carreira anterior. Ó, faço uma correntinha, enrolo 3 vezes, pulo um pontinho de base,
Tiro uma vez, retiro mais uma e fecho. E eu vou trabalhar assim, chegando aqui nessa parte, eu retorno para ensinar como fazer. Já dei toda a volta, tá? Ó, lembrando que aqui, ó, nós vamos ter que fazer os pontos e que seja 49 pontos, tá? Se sua calça der aí diferença, dependendo do tamanho que você vai fazer, um G, um GG, você precisa deixar o mesmo número aqui do outro lado também. Igual tá, número 49, número ímpar, aqui também precisa ser número ímpar. Então, eu faço uma correntinha, vou enrolar 3 vezes, tá? Vou vir aqui, ó, nesse aqui e faço... Tiro uma vez, tiro mais uma e fecho. Essa parte aqui é o do gancho que eu tô trabalhando, a parte de baixo. Faço uma correntinha, enrolo 3 vezes, vou vir bem aqui em cima, ó. Aqui nessa parte não vamos pular nenhum ponto. Enrola 3 vezes, desmanchei aquele lá porque o fio tava escapando. Tiro uma vez, tiro mais uma e fecho. Uma correntinha, enrola 3 vezes. Você vai vir bem aqui nesse último, ó. Faço uma correntinha e aqui, ó, eu vou pular esse espaço, vou contar de baixo para cima e na minha quinta correntinha eu encerro com um ponto baixíssimo. E aqui, ó, nós temos os 49 pontos, tá? Vou mostrar pra vocês como que fica. No finalzinho, eu vou passar todas as medidas em centímetros, tá, pessoal? Ó, e fica assim, ó, a parte aqui do fundo, né? Acredito que seja gancho, não sei ao certo. E agora, nós vamos só trabalhar em carreiras circulares. Fiquem atentos na hora da troca da cor, quando for chegando aqui nessa parte bem mais claro. Se você for trabalhar com esse fio prisma, para você já ir pegar pela parte de fora, tá bom? Aqui eu tô no meu segundo novelo. Vão ser 2 novelos, acredito que ainda vai sobrar um pouco. E aí, eu já vou adiantar, vou trazer para mostrar para vocês o resultado final, tá bom? E aqui nós vamos colocar depois um cordãozinho. Eu retorno. Peça finalizada. Aqui em cima, eu coloquei um elástico, aqueles elásticos roliço, tá? Um elástico na cor preta, pra esconder bem aqui. Eu fiz... o elástico que eu coloquei foi da largura da minha cintura e não do meu quadril. Mas, se você quiser até reduzir mais... E aí, eu só vim caminhando com ponto baixo, ó, e prendendo. Depois, fiz mais uma carreira de ponto baixo. Fiz um cordão aqui, só para decoração mesmo, porque ele vai ser, a calça vai ser segurada pelo elástico. Coloquei as ponteiras. Finalizei aqui as 2 pernas. Coloquei o picôzinho um tanto de um lado e do outro, da outra perna, ó, na parte de baixo. E ficou maravilhosa esse degradê, amei muito trabalhar com esse fio prisma. A nossa calça brisa tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, uma coisa também importante que eu não falei para vocês. Aqui eu tive que fazer algumas adaptações. Dependendo do fio, pessoal, muda, tá? Lá no meu Instagram, eu soltei uma dica lá rápida ensinando a fazer. Só que eu fiz usando o barbante. E aqui a gente teve que fazer algumas alterações na peça. Devido ao fio, devido também à medida, então eu tive que fazer algumas alterações, principalmente aqui na cintura, mas ficou maravilhosa no corpo, ficou muito, muito, muito leve mesmo, bem gostosa, bem cara assim de praia, mas também você pode usar como uma calça no dia a dia, é só colocar aquele shortinho segunda pele, ou até mesmo comprar um shortinho que é bem baratinho, que você encontra aí em outras plataformas de venda, tá? Na cor azul. É bem fácil e eu tenho certeza que você vai amar. Vou mostrar para vocês mais uma vez o meu corpo. Um cheiro. Não esquece de se inscrever aqui, hein? E de comentar também. E ficou maravilhosa. Eu achei maravilhosa. O que você achou? Comenta aqui pra mim que eu amo ler o teu comentário. A nossa calça brisa, bem leve, delicada, veste super bem.
E aí, gostou da aula? Não se esquece de se inscrever. Um cheiro da prof. Até nossa próxima aula. Que Deus te abençoe.